Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Hoje nós vamos ler do verso 7 até o verso 12. Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso 12. Eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção, com toda a reverência, entendendo que o Senhor agora Ele nos fala pela sua palavra. Hebreus 3, do verso 7 até o verso 12, a palavra de Deus diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós entendemos, nós compreendemos que viveremos pela palavra que sair de Tua boca, que é pela Tua palavra que nos foi concedida a vida espiritual, que é pela Tua palavra que nós somos continuamente alimentados, que é pela Tua palavra que nós somos fortalecidos para podermos lutar contra as tentações, é pela Tua palavra que nós somos mantidos a salvo das concupiscências que muitas vezes nos assaltam em nosso próprio coração. Por isso, ó Deus, nós pedimos que agora a Tua palavra, a palavra pregada, a palavra exposta, ela verdadeiramente seja recebida por cada pessoa presente aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus, não cabe a nós, não compete a nós gerirmos o nosso próprio coração. Nós sequer temos conhecimento de tudo aquilo que está dentro dele. É o Senhor quem não apenas conhece todos os nossos pensamentos, é o Senhor quem não apenas conhece tudo aquilo que está dentro do nosso coração, mas segundo a Tua palavra, é o Senhor quem inclina o nosso coração para onde o Senhor desejar. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor use a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, faça uso da palavra pregada para inclinar o coração de todos aqui, ó Pai, à piedade, à santidade, àquilo que é agradável ao Senhor. À luz, ó Pai, da exortação no verso 12, não permita que haja aqui entre qualquer um de nós um perverso coração de incredulidade, mas que, ó Deus, nossos corações sejam quebrantados pelo Teu Espírito, aplicando a Tua palavra às nossas necessidades, que aqueles, ó Deus, que necessitam de encorajamento, que encontrem na Tua palavra a resposta para a sua necessidade, aqueles que necessitam de exortação, ó Deus, que assim também o Senhor os alcance, aqueles que necessitam de alento, que o Senhor, ó Deus, estenda sobre eles a Tua mão, e que a Tua palavra, ó Deus, traga o alento de que necessitam. Pai amado, é o Senhor quem nos conhece, e como aquele que nos fez e conhece todas as nossas necessidades, nós cremos que o Senhor usará a Tua palavra pregada para modificar o nosso caminhar, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa maneira de viver, ó Pai. Nós sabemos que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Nós sabemos, ó Deus, que cada sermão que ouvimos nos coloca mais perto ou do céu ou do inferno. Não permita, ó Deus, que o último seja a nossa condição.
mas que, ó Deus, ao ouvirmos a Tua palavra, que venhamos assim, amparados pela Tua graça e auxiliados pelo Teu Espírito Santo, a nos aproximarmos mais do Senhor, a nos aproximarmos mais do Teu Filho Jesus Cristo, a nos aproximarmos mais da glória celestial. É no nome de Jesus que te oramos, é no nome de Jesus que te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Amém. Irmãos, no ano de 2017, eu iniciei aqui uma pequena série de sermões, e naquela ocasião eu dei a essa série o tema de pecados respeitáveis. Não que o pecado em si seja respeitável, não que nós devamos ter qualquer respeito ao pecado, não é essa a ideia. Mas a ideia é que existem alguns pecados a respeito dos quais nós facilmente nos escandalizamos. Existem pecados que às vezes surgem no meio da igreja e nós rapidamente reagimos a esses pecados com horror, com ojeriza, e não é errado que reajamos assim, afinal de contas, são pecados de fato vergonhosos, escabrosos, ofensivos a Deus. Apesar disso, existem outros pecados que nós toleramos. Existem pecados que nós os tratamos como se nós os respeitássemos. Esses pecados, eles costumam aparecer no meio da igreja, eles costumam ser cometidos e nós deixamos as coisas seguirem, não fazemos absolutamente nada, não tomamos nenhuma providência, nós praticamente os respeitamos. E um desses pecados, um pecado que comumente é tolerado no meio do povo de Deus, é o pecado da incredulidade. Naquela ocasião, eu chamei esse pecado de ateísmo prático. E só para relembrar aqueles que estiveram aqui naquela ocasião, o ateísmo prático é o pecado pelo qual uma pessoa diz que crê em Deus, ela afirma saber que Deus existe, essa pessoa afirma crer em Deus, mas ela vive de uma maneira completamente diferente daquilo que professa com os seus lábios. Ela diz que crê no Senhor, ela diz que ama o Senhor, mas vive como se Deus não existisse. O ateu prático, ele é diferente do ateu teórico. O ateu teórico talvez seja aquele seu professor de filosofia, de história, de sociologia, que tenta usar a argumentação, tenta usar a filosofia, a lógica, para provar que Deus não existe. Então ele tenta, por meio de teorias, provar a inexistência de Deus. O ateu prático não nega a existência de Deus. Ele diz que Deus existe. Ele diz que tem certeza que Deus existe. Ele pode até ser crente, membro, comungante de uma igreja local. O ateu prático pode até ocupar um ofício na igreja. Ele pode até ser pastor. Mas ele vive como se Deus não existisse. Ele é incrédulo. O estilo de vida dele é completamente oposto àquilo que Deus deseja que seja. E a incredulidade, meus irmãos, o ateísmo prático, é a origem de todos os pecados. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, tomaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeram, a incredulidade já havia se instalado em seus corações. Eles descreram da palavra do Senhor. Deus havia dito a Adão que no dia em que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Ele descreu dessa palavra, ele em seguida toma do fruto e come. A incredulidade é o pecado que leva uma pessoa a pensar de si mesma além do que convém. A incredulidade é o que leva uma pessoa a se tornar orgulhosa. A
A incredulidade está por trás do comportamento de qualquer pessoa que conscientemente começa a fazer algo que Deus declara ser pecado na sua santa palavra. Deus diz que algo é pecado, aquela pessoa desobedece a Deus, mas ela desobedece porque anterior a isso, no seu coração, a incredulidade já se instalou. A incredulidade é algo terrível, meus irmãos. Um pastor no século XVII, chamado William Jenkins, ele vai dizer que a incredulidade é o escudo de todos os outros pecados. John Owen vai fazer a seguinte afirmação a respeito da incredulidade: nenhum pecado do qual os homens podem ser culpados neste mundo é de uma natureza tão horrível e de um aspecto tão terrível como o pecado da incredulidade. E hoje, meus irmãos, nós chegamos a um trecho da carta aos Hebreus que vai nos apresentar uma forte exortação da parte do seu autor para que os seus leitores tenham muito cuidado com este pecado tão terrível, o pecado da incredulidade. Aqui no capítulo 7, nós temos uma exortação feita pelo autor aos Hebreus, e essa exortação é longa. E ao longo de toda essa exortação, você vai poder perceber a gravidade da incredulidade, a gravidade da dureza de coração, porque em 3 ocasiões o autor vai repetir a palavra de Deus dizendo: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se numa exortação, se numa sessão, ele repete essa palavra tantas vezes, você pode concluir com segurança de que o pecado da incredulidade, o pecado da dureza de coração é algo terrível. E é isso que ele vai fazer aqui. Olhe para o texto. No verso 7, no verso 8, ele vai dizer: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Olhe agora para o verso 15 e leia comigo. Capítulo 3, verso 15 diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vá agora para o capítulo 4, no verso 7, diz assim, leia mais uma vez junto a mim. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E você pode entender que se nessa exortação, se ele usa esse verso do Salmo 95 para exortar os seus leitores em 3 ocasiões, você já pode concluir que este era um pecado com o qual os hebreus tinham dificuldade. Mas aí você vai precisar dizer o seguinte: não apenas eles, eu também. Então aqui o autor começa a tratar de um pecado que é insidioso, que é terrível. E veja como ele começa a fazer isso. Até o verso 6, irmãos, que nós consideramos na semana passada, o autor se ocupou de apresentar a supremacia de Jesus em relação a Moisés. No capítulo 1 e em parte do capítulo 2, ele diz o seguinte: olha, Jesus é maior que os anjos, ok. Mas os leitores da carta precisavam entender também que Jesus era maior do que o maior homem do Antigo Testamento, Moisés. Os judeus cristãos que receberam essa carta precisavam compreender que, apesar de toda a sua fidelidade a Deus, Moisés era apenas um servo na casa de Deus, que trabalhou fielmente ali. Jesus Cristo, por outro lado, ele não é apenas um servo, na verdade ele é o Filho unigênito de Deus. E um filho, meus irmãos, sempre terá um status mais elevado dentro da casa de seu pai do que qualquer um dos seus empregados.
E além de ser o Filho de Deus, Jesus é o edificador, ele é o construtor da casa de Deus. Ele é a pedra angular do belo edifício que está sendo edificado em honra a Deus. Então, por essa razão, não há ninguém maior do que o Senhor Jesus Cristo, nem mesmo Moisés. E os leitores, depois de ouvir que Jesus é maior do que Moisés, poderiam se perguntar: e agora, o que nós devemos fazer depois de ouvirmos sobre Jesus como aquele que é maior do que Moisés? É hora de mais uma exortação. Aquelas pessoas não poderiam jamais trocar alguém maior por alguém menor. Então o autor aos Hebreus deseja que os seus leitores compreendam que agir assim, deixar Jesus e voltar a Moisés, abandonar a fé cristã e retornar ao judaísmo, seria agir com incredulidade. Abandonar a Cristo seria demonstrar dureza de coração. E ele vai fundamentar a sua exortação nos acontecimentos relacionados à geração de judeus que saiu do cativeiro egípcio. O que ele vai fazer agora, irmãos, a partir do verso 7, é a mesma coisa que ele já fez no capítulo 2. Eu peço que você volte a sua Bíblia até o capítulo 2 de Hebreus e veja como o autor compara a antiga aliança com a nova aliança, mostrando que quem desobedeceu à antiga aliança recebeu justo castigo, consequentemente, quem negligencia a nova aliança vai receber um castigo muito maior. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, diz assim, eu vou ler. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E ele vai dar a razão agora. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A ideia aqui é, quem negligenciou o que era menor, foi punido. O que vai acontecer então com quem negligenciar aquilo que é maior? Vai receber uma punição ainda mais severa. Aqui no capítulo 3, a partir do verso 7, ele vai fazer a mesma coisa. Ele mostra que Jesus é maior que Moisés. Ele mostra como os judeus que foram incrédulos e desobedientes a Moisés, servo na casa de Deus, foram impedidos de entrar no descanso. Aqueles que agiram com incredulidade em relação à palavra anunciada por Moisés foram tratados com severidade. Então, o que ele quer que nós entendamos é, se quem desobedeceu a Moisés foi tratado assim, se quem foi incrédulo diante de Moisés foi impedido de entrar na terra, o que vai acontecer com quem for incrédulo diante daquele que é maior que Moisés? Isso precisa nos fazer pensar. Se o destino de quem foi incrédulo no Antigo Testamento foi um destino terrível, qual será o destino de alguém que se mantém em incredulidade, com o seu coração duro no presente, depois de Cristo já ter vindo e ter feito a sua obra? Essa pessoa pode esperar um destino muito mais terrível. E é interessante, irmãos, a maneira como o autor vai argumentar aqui a partir do verso 7. Ele vai citar mais uma passagem do Antigo Testamento, você pode observar. Ele vai citar um salmo escrito cerca de 400 anos depois dos acontecimentos do deserto. Então, os acontecimentos lá daquela época, os eventos ocorridos no deserto, eram instrutivos cerca de 400 anos depois, quando Davi escreve o Salmo. O autor vai citar o Salmo 95
para mostrar que o que aconteceu no deserto era instrutivo, não apenas 400 anos depois, mas cerca de 1.400 anos depois, no período do Novo Testamento. E se aquilo que aconteceu no deserto era instrutivo quando Hebreus foi escrita, certamente, meus irmãos, é instrutivo para nós também. Porque o meu coração, o coração de vocês, eu tenho absoluta certeza, não é diferente do coração dos israelitas. Então olhemos para o texto e vejamos o que essa palavra tem, o que o Senhor tem para nós através desse texto. Veja aí, do verso 7 até o verso 9, o Senhor nos diz assim, leia comigo agora, eu peço que você faça a leitura juntamente comigo. Do verso 7 até o verso 9 diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Se você prestar atenção, você vai ver que essa exortação, ela na verdade é a continuação da exortação que o autor começou no verso 1. Você tem aí no capítulo 3, você pode observar, o autor inicia no verso 1 com uma exortação, depois ele vai dar a razão da exortação, ou seja, ele vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, e a partir do verso 7, ele retoma a exortação. No verso 1 ele vai dizer assim: por isso, santos irmãos, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Você pode perguntar, por que nós precisamos ter tanta consideração para com Jesus? O autor vai responder mais ou menos assim: bem, é que Jesus ele não é superior apenas em relação aos anjos. Jesus é superior também em relação àquele homem do Antigo Testamento que vocês mais amam. Ele é superior a Moisés. Daí, vocês sabem, se aqueles que desrespeitaram Moisés, que foram incrédulos diante de tudo que Moisés ensinou, se essas pessoas foram duramente castigadas pelo Senhor, então, o que será que vai acontecer a quem for incrédulo com aquele que é infinitamente maior do que Moisés? Por essa razão, é preciso que vocês considerem atentamente a Jesus. Jesus é o Filho que está sobre a casa de Deus, ele é o apóstolo enviado por Deus, ele é o sumo sacerdote enviado pelo Senhor. Então considerem a Cristo, não sejam incrédulos, não tenham o coração duro diante dele. É essa a ideia. E você pode perguntar, mas e o que é que vai acontecer se eu não considerar atentamente a Jesus? Se eu não guardar firme a ousadia e a exultação da esperança até o fim, o que é que vai acontecer? O autor responde. Ele nos confronta com um exemplo terrível. Se você quer saber o que significa ser incrédulo, se você quer saber o que significa ser obstinado diante de Jesus Cristo, olhe para o texto. O autor vai fazer uma citação do Salmo 95, do verso 7 até o verso 11. Um salmo, meus irmãos, que era muito usado no culto nas sinagogas judaicas. O Salmo 95, ele é um convite à adoração. Ele começa chamando o povo de Deus para adorar, mas o Salmo também vai fazer uma advertência, ele vai fazer uma referência a algo que aconteceu durante a peregrinação de Israel no deserto. Abra sua Bíblia no Salmo 95, a partir do verso 7. Abra lá. Salmo 95, a partir, meus irmãos, a parte final aí do verso 7 até o verso 11 eu vou ler, tá? Acompanhe. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração,
como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então Davi faz uma citação do que aconteceu ali. Ele menciona o acontecimento durante a peregrinação. E o cenário descrito aqui por Davi, meus irmãos, você pode encontrá-lo no livro de Êxodo. O povo tinha sido liberto da escravidão do Egito. O Senhor deu uma grandiosa demonstração do poder incomparável da sua mão. Faraó e seu exército estavam perseguindo o povo de Israel. O povo de repente se viu de frente ao mar, não tinha para onde ir. Deus abriu o mar vermelho e fez com que o seu povo passasse pelo meio do mar, são e salvo. Quando Faraó e seu exército tentaram passar por ali, as águas se fecharam, engolindo todo o exército egípcio. Isso está narrado nos capítulos 13 e 14 de Êxodo. Então veja, o povo foi salvo por uma demonstração grandiosa do poder de Deus. O povo viu, o povo testemunhou. No capítulo 15, o povo faz uma festa para celebrar esse livramento. O que acontece um capítulo depois? Capítulo 14, Deus salva o seu povo. Capítulo 15, o povo festeja. Capítulo 16, o povo murmura. Um capítulo depois da festa, você vai encontrar o povo de Israel murmurando. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Verso 2 e verso 3 diz assim, leia comigo, vamos ler todos juntos. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Irmãos, olha só que impressionante. O povo tinha acabado de testemunhar um milagre grandioso. Aqui no capítulo 16, você tem uma demonstração de enorme ingratidão, de profunda incredulidade. Os israelitas já tinham visto tudo o que o Senhor Deus era capaz de fazer. Eles deveriam ter confiado no Senhor. Eles deveriam ter confiado que o Senhor supriria as suas necessidades. Eles deveriam ter não murmurado, mas ter suplicado ao Senhor. Eles preferiram reclamar, murmurar. E veja no verso 2, que o versículo vai dizer que foi unânime. Toda a congregação se juntou para murmurar. Deus trata o povo com graça, mandando o maná. Deus alimenta o povo, Deus manda graciosamente maná do céu. Mas olha só que terrível, mesmo quando o Senhor envia o maná do céu, o povo continua a murmurar contra Moisés em rebelião. Vá para o capítulo 17.
No capítulo 16, o motivo era comida. Olha agora capítulo 17, verso 1, leia comigo. Diz assim, leiamos. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Olha agora o verso 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Não imagine que o povo chega aqui e apenas pede água a Moisés. Preste atenção nessa palavra aí, contender. A palavra usada no texto original dá a entender que o povo aqui estava tão exasperado que estava a ponto de agredir Moisés. E Moisés se defende. Por que vocês contendem comigo? Por que vocês estão fazendo isso? Então veja qual é a dinâmica do povo. O povo não tinha comida, o povo murmurou contra o Senhor, bondosamente Deus proveu comida para o povo. Agora, sob o comando do Senhor, o povo marcha e acampa num lugar onde não tem água. Parece proposital, não é? Você pode se perguntar, por que Deus não levou o povo? Por que Deus não fez o povo acampar num lugar onde tinha água? Isso aqui parece proposital. E foi. E foi proposital. No capítulo 3 de Hebreus, volte lá para o nosso texto, no verso 8, há um detalhe bem interessante. O texto diz assim, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Os irmãos já ouviram várias vezes aqui um detalhe muito interessante sobre a palavra do Novo Testamento, a palavra da língua original do grego, que é usada para traduzir tentação, para falar de tentação. É a mesma palavra para provação. Você tem uma palavra que ela pode tanto ser traduzida como provação, como também pode ser traduzida como tentação. E a razão para isso é muito simples. O mesmo acontecimento, ele é, ao mesmo tempo, uma provação e uma tentação. Depende de, digamos, quando você observa o propósito ou de Deus ou do diabo naquele acontecimento. Então, se um determinado acontecimento vem até você, Deus quer provar a sua fé. Mas o diabo quer que, pelo mesmo acontecimento, você peque contra Deus. Então, o mesmo evento é, da parte de Deus, uma provação para amadurecer você, para provar o seu caráter, para fazer você alguém melhor, mas o diabo, ele quer tentar você e ele usa aquele evento para tentar fazer com que você peque contra Deus. Eu menciono isso porque algumas traduções vão dizer assim, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da provação no deserto. Então aqui, quando Deus faz com que o seu povo acampe num lugar onde não havia água, Deus estava provando o povo. Ele estava provando o povo de Israel. Faltava agora água. A fidelidade do povo seria provada por meio disso. E o povo falhou miseravelmente. Olha para o texto, volta lá para Êxodo 17, do verso 2 até o verso 4. O povo é provado e o povo falha miseravelmente. Do verso 2 ao verso 4 diz assim: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que fareis a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Veja a agressividade do povo em relação a Moisés. O que Deus vai fazer? Ele vai tratar o povo com graça. Ele vai enviar Moisés para ferir uma rocha com o seu bordão. Moisés fere a rocha.
sai água da rocha, o povo sacia a sua sede. Se você observar aí o verso 7 de Êxodo 17, o texto diz que Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Veja que o Salmo 95 faz referência a isso aqui. Como foi lá em Massá, como foi lá em Meribá. Então, Moisés vai chamar aquele lugar de Massá e Meribá. E veja que a razão é dada no verso 7. Por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Massá significa teste ou prova ou ainda tentação, e Meribá, por sua vez, significa rebelião ou provocação. Então as duas palavras também vão ser usadas lá no verso 8 de Hebreus 3. Então Davi está lembrando aqui desse acontecimento. Mas você deve lembrar que Israel não murmurou contra o Senhor apenas essas duas vezes. Se há algo que Israel fazia com excelência, era murmurar. O povo peregrinou durante 40 anos e repetidas vezes o povo murmurou contra o Senhor. Deus agindo em todas as ocasiões, tratando o povo com bondade. Irmãos, a narrativa do Pentateuco vai nos dizer que durante o dia a nuvem protegia o povo para que o povo não se queimasse. Durante a noite, uma coluna de fogo alumiava o caminho do povo. Maná continuamente descendo do céu para alimentar o povo. As roupas e as sandálias do povo não se gastavam. O tempo todo Deus agindo com bondade e o tempo todo o povo respondendo, murmurando. Isso explica, não justifica, tá? Mas explica porque que Moisés, o homem mais manso, vai ser descrito assim, ele vai perder a paciência uma hora. A tônica do povo era essa. Veja outro exemplo disso, já prestes a entrar na terra de Canaã. Vá para o livro de Números. Números capítulo 13. Prestem atenção ao capítulo 13 e ao capítulo 14. O capítulo 14 de Números, irmãos, possivelmente, tá? Possivelmente, Números 14 seja a maior revolta do povo de Israel contra Deus. Aí no capítulo 14, muito provavelmente nós tenhamos a maior revolta, a maior rebelião do povo contra o Senhor. O que foi que aconteceu? No capítulo 13, os irmãos podem até ler posteriormente, Deus havia mandado 12 espias, 12 homens, um de cada tribo. Esses homens deveriam ir até a terra de Canaã, deveriam espiar a terra, e retornando, deveriam apresentar um relatório de como era a terra, de como eram as cidades, como era o povo, para que o povo pudesse finalmente se apossar da terra. Quando os espias voltam, os espias apresentam um relatório preocupante. Olha aí no capítulo 13, do verso 27, verso 28 e verso 31. Diz assim, olha o relatório dos espias. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Eles trouxeram uma prova, tá, da fertilidade da terra, do quão boa era a terra. Os cachos de uva que eles trouxeram eram tão pesados que só poderiam ser carregados por varas. Então eles estão dizendo, olha, aqui é o fruto da terra, de fato, mana leite e mel. Mas olha o que é que eles vão continuar dizendo, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 31 diz assim, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. 10 dos 12 se mostram incrédulos.
10 dos 12 espias dizem, olha, não vai dar, nós não somos ninguém comparado àquele povo, o povo é forte, o povo é poderoso, as cidades são grandes, a gente vai fazer o quê? Apenas 2, Josué e Calebe, vão confiar em Deus. Apenas Josué e Calebe vão desafiar o povo a marchar em direção à terra. Quando você vai para o capítulo 14, você vai ver Josué demonstrando a sua fé em Deus e exortando o povo. Veja aí o verso de número 10. Perdoe-me, verso de número 6, tá? Diz assim, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Como é que o povo vai reagir? Veja o verso 10 aí. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Meus irmãos, que incredulidade desgraçada. Percebam as palavras de Josué, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar, é Ele que vai nos dar, nós não vamos fazer nada, nós somos fracos, mas não há ninguém que se compare a Ele, não há ninguém que iguale ao poder do Senhor. Se Ele se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Nós não podemos ser rebeldes, o povo da terra está desamparado. Então vamos ter fé. O povo reage com incredulidade. Nesse momento, se você continuar lendo, você vai ver a nuvem de glória do Senhor aparece no tabernáculo e você pode ler a respeito de um dos momentos mais sombrios em toda a Escritura. Olhe aí para o versículo 11. Disse o Senhor a Moisés, até quando? Essa expressão até quando, meus irmãos, indica algo que Deus vem tolerando, há muito tempo. Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Deus está dizendo, é como se ele dissesse, olha, acabou a paciência. Porque de tudo que eu fiz, esse povo continua sendo incrédulo. Até quando? Moisés vai interceder pelo povo. Moisés pede que o Senhor não o destrua, para que o nome do Senhor não seja envergonhado entre as nações. Moisés suplica que Deus glorifique a si mesmo, perdoando o povo. Veja o verso 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Deus pergunta até quando? E Moisés diz, de fato, o Senhor tem perdoado desde o instante em que o povo saiu da terra do Egito até aqui. Deus não destruiu a nação. Agora, por que eu disse que esse é talvez um dos momentos mais sombrios na Escritura? Ele não destruiu a nação, mas ele também não deixou de punir a incredulidade daquela geração. Olha para o verso 20. Do verso 20 até o verso 23. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei, porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Eu não vou aniquilar a nação, mas olha, essa galera toda incrédula aí, esse pessoal aí, nenhum deles vai entrar na terra. Os filhos deles vão entrar, mas eles não vão entrar. Davi, alguns séculos depois, irmãos, relembra isso aqui também.
No Salmo 95, Davi relembra esse acontecimento, e o autor aos Hebreus também vai relembrar, e ele vai citar Hebreus 3, verso 10 e verso 11, por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A nação entraria na terra prometida, mas aqueles incrédulos, eles seriam cortados da nação. Nenhum deles entraria na terra de Canaã, nenhum deles veria a promessa de Deus se cumprir, com exceção de Josué e Calebe. É por isso que o autor aos Hebreus vai adicionar uma exortação para nós. Volte para o texto de Hebreus. Ele reconta essa história aos seus leitores, e ele vai depois no verso 12 dizer assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ele entendeu, irmãos, que aquilo que aconteceu aos judeus no início da sua história era extremamente relevante para os seus leitores, que estavam sendo tentados, que estavam sendo pressionados a abandonarem o Senhor, que estavam sendo tentados a duvidarem da promessa de Deus em Jesus Cristo. E nós devemos entender que certamente, se esse episódio, se ele era importante para aqueles judeus que viveram há cerca de 2000 anos, esses eventos, esses acontecimentos, eles também são importantes para nós, cristãos do século 21. Mas qual é o relacionamento entre esses dois acontecimentos da história de Israel e as provações enfrentadas pelos judeus cristãos que receberam esta carta? Ou você pode perguntar ainda, qual é o relacionamento entre a incredulidade dos judeus e nós? O autor, ele vai fazer algo bem interessante, que é comum no Novo Testamento. O autor vai comparar o Êxodo à vida de fé dos cristãos. Então, preste atenção qual é a lógica, qual é o raciocínio do autor de Hebreus aqui, e você vai entender por que esses episódios têm tudo a ver com você. O autor quer que nós entendamos, irmãos, que da mesma forma como com os israelitas, cada homem aqui presente, cada mulher aqui presente que veio à fé em Jesus Cristo foi liberto por Deus da casa da servidão. Deus libertou você também, não do Egito, mas da escravidão do pecado. Também, da mesma forma como que aconteceu a Israel, vocês estão sendo conduzidos a uma terra que foi prometida. Vocês também vão cruzar o rio Jordão, que é um símbolo do rio da morte. Assim como os judeus tiveram de cruzar esse rio para entrarem na terra de Canaã, assim também nós teremos de cruzar esse rio para adentrarmos a nossa herança celestial. E, meus irmãos, algo ainda mais relevante à luz da nossa passagem. Assim como os israelitas foram provados ao longo da sua peregrinação no deserto, assim também todos nós seremos provados na presente vida, neste mundo, que é o deserto pelo qual nós estamos passando. Tudo o que aconteceu a Israel acontece conosco. E vai acontecer. Aquela peregrinação é um símbolo da nossa peregrinação. Aquele deserto é um símbolo do deserto que nós estamos atravessando. E preste atenção nessa ideia de deserto. Como é que as pessoas normalmente dizem que estão atravessando o deserto? Elas vão dizer assim, quando elas estão sofrendo, só quando elas estão sofrendo, digamos, uma tribulação, uma enfermidade, falta de emprego, ou então sofreram uma traição, e aí você pergunta, como é que você está? Ela diz assim, eu estou atravessando o meu deserto. Embora a intenção seja compreensível,
Deixa eu dizer um detalhe, não são os sofrimentos que são um deserto. É essa vida aqui que é o deserto. A presente vida inteira, ela é o deserto, ela é a peregrinação. Você não atravessa um deserto só quando você enfrenta situações angustiantes. Mas toda a tua vida, não importa quantos anos você viva, toda a tua vida em si mesma é o teu deserto. E o que o autor quer que você entenda é que nessa peregrinação você vai encarar momentos, você vai se deparar a momentos nos quais você vai ser testado. Então, esse tempo, meus irmãos, é um tempo de deserto, é um tempo de dificuldades, frequentemente é um tempo de tristeza e de dor. Você não chegou ainda à terra prometida, você ainda não alcançou aquilo que foi prometido a você, você ainda está no deserto, junto dos teus irmãos, e percebam um detalhe: quanto mais cedo vocês atentarem para isso, melhor. Quanto mais cedo você entender que aqui é o teu deserto e que você vai ser testado, que você vai sofrer, que você vai chorar, você vai derramar lágrimas, quanto mais cedo você perceber isso, melhor para você. Porque ter consciência disso vai ajudar você a responder algumas perguntas que frequentemente são feitas. Talvez você já tenha perguntado coisas como: por que Deus permite que as coisas deem tão errado na minha vida? Ou então, por que a minha vida é tão difícil? Por que Deus permite isso? A resposta a essas duas perguntas e a outras que de repente você faça, a resposta a essas perguntas é que as coisas são assim, porque hoje é o dia da tua provação. As coisas são assim, porque a tua vida no presente é uma peregrinação no deserto. As coisas são assim, porque ainda não chegou o tempo do teu descanso eterno. Se você é um cristão, por favor, entenda. Você vai ser provado nessa vida. E grave isso bem. As provações que virão, as provações que você vai enfrentar, elas manifestarão ou a realidade da tua fé, ou a falta de fé em Deus. Como assim, pastor? Não pense que as provações vão afetar a tua fé em Deus. Não vão, não. A fé de ninguém que verdadeiramente crê em Deus é afetada por meio do sofrimento. Você vai encontrar muita gente aí que vai dizer assim, que vai se dizer decepcionada com Deus, que vai dizer que perdeu a fé em Deus, e aí você vai questionar, não, porque eu tinha tanta fé em Deus, eu sempre servi ao Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Muitas pessoas vão dizer que após terem passado por uma grande dificuldade, perderam a sua fé em Deus. Não perderam, não. Nunca tiveram. Nunca houve fé. As provações não têm o propósito de gerar ou destruir a fé de alguém. As provações, elas manifestam a realidade da fé de uma pessoa, ou demonstram, ou são usadas para demonstrar que aquela pessoa nunca teve uma fé verdadeira. As provações vêm para que aquilo que está lá dentro do teu coração, e às vezes você nem tem consciência, saia. Quando uma pessoa passa por uma grande dificuldade e diz que perdeu a sua fé em Deus, na verdade o que aconteceu foi que aquela dificuldade apenas mostrou que ela nunca teve fé. Nunca houve fé.
Pastor, isso é ensinado na Bíblia? Isso é ensinado na Escritura. Isso foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia e leia um trecho da explicação que ele deu acerca da parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, verso 20 e verso 21. Abra lá. Mateus capítulo 13, verso 20 e verso 21. Dizem assim: todos acharam? Eu quero que nós leiamos juntos, irmãos, porque isso aqui é muito sério. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem fé. Essa provação acabou com minha fé. Não pode acabar aquilo que nunca existiu. Aquela provação só mostrou que você nunca creu de fato. Permitam-me compartilhar com vocês, meus irmãos, o que o pastor A.W. Pink disse a respeito desse texto na sua exposição de Hebreus. O pastor A.W. Pink disse assim: as provas revelam o estado dos nossos corações. Uma crise não cria nem estraga um homem, mas apenas o revela. Enquanto navegamos tranquilamente, parece que estamos nos dando bem. Mas será que estamos mesmo? As nossas mentes estão no Senhor ou, ao contrário, estão descansando nas bênçãos temporais do Senhor? É quando a tempestade irrompe. É quando a tempestade irrompe que se torna evidente a nossa falta de fé em Deus, a nossa falta de andar diariamente na dependência dEle. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que crê em Deus. Mas é quando a tempestade vem que se torna manifesto o que há realmente no coração. Nós também observamos, irmãos, a diferença existente entre o testemunho de Josué e Calebe e o testemunho dos outros 10 espias que eram incrédulos. Da mesma forma, meus irmãos, a tua profissão de fé vai ser provada, vai ser aprovada ou reprovada pela tua resposta às provações. Jonathan Edwards vai dizer que as provações fazem a distinção entre a verdadeira e a falsa religião, e que a diferença entre elas se manifesta com clareza meridiana. As provações põem à prova a fé e a religião dos professos para verificar de que tipo são, assim como o que parece ouro é provado pelo fogo e se manifesta verdadeiro ou falso. Vocês vão sofrer muito. Uma palavra, se eu fosse coach, eu diria a vocês vão sofrer muito, viu? Eu não iria para frente nesse negócio não, porque vocês vão sofrer muito, nós vamos sofrer muito, nós vamos ser provados. E é necessário que saibamos disso. Porque é crucial para a exortação do verso 12, do capítulo 3 de Hebreus, quando o autor vai dizer: tende cuidado, irmãos. Tenham cuidado, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Irmãos, isso aqui é uma tentação. Quando as coisas vão de mal a pior, e você experimenta dificuldades, você se torna temeroso, preocupado, ansioso, você de repente começa a questionar o Senhor.
Você começa a questionar ao Senhor, só que aí esses questionamentos logo se transformam em murmuração. Você começa a culpar a Deus, você começa a questionar a bondade do Senhor, você começa a duvidar do poder do Senhor, da sua bondade, do seu amor, do seu cuidado para com a sua vida. É por isso que ele diz: tenham cuidado. Porque talvez isso já tenha até acontecido com você, talvez isso já tenha acontecido comigo. As coisas acontecem e você pergunta: onde era que o senhor estava? Como se Deus não soubesse fazer o trabalho dele. Estas coisas aqui, meus irmãos, foram escritas para o nosso ensino, para que nós aprendamos e não sigamos o exemplo dos israelitas. Nós precisamos nos lembrar a todo instante de que as obras salvíficas de Deus são provas irrefutáveis de que Ele se importa sim conosco, de que Ele nos ama sim e de que Ele nos libertará de todo o mal no final. Então deve ser o nosso objetivo glorificar a Deus através da fé, diante de um mundo que nos observa e que observa principalmente a maneira como nós reagimos às tribulações e às dificuldades. Se você tem disposição, pastor, eu tenho percebido que o meu coração tem disposição para murmurar. Uma disposição para murmurar é um indicador de incredulidade. Uma inclinação para murmurar contra Deus é um indicador de incredulidade no coração. Um coração murmurador é um coração duro, é um coração incrédulo. Isso é claro a partir dos exemplos que nós vimos no Antigo Testamento. Meus irmãos, se você murmura contra a maneira como Deus cuida da tua vida, é porque você duvida da sabedoria dEle, é porque você duvida da bondade dEle, ou porque você duvida do poder dEle para proteger você e te libertar. Irmãos, se nós murmuramos contra o Senhor, nós estamos declarando que Ele é indigno da nossa confiança. Percebam quão terrível é isso. Nós estamos dizendo que Ele é indigno de ser o nosso Deus. Um pastor chamado Douglas Wilson disse que a murmuração é a bandeira da ingratidão, e essa bandeira tremula bem no alto de um coração incrédulo. Veja o que Paulo disse aos cristãos de Filipos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, primeiramente capítulo 2, Filipenses 2, verso 14. Filipenses, capítulo 2, verso 14, diz assim, vamos ler todos juntos: fazei tudo sem murmurações. Vá agora para o capítulo 4 e verso 6. Veja quando Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com... O que Paulo indica? De um lado, não murmure, faça tudo sem murmurar. E do outro lado, tudo aquilo que você experimentar, que você experimente com ações de graça, até a tribulação. Pastor, mas para um teólogo de gabinete escrever isso é fácil. Paulo estava num gabinete, ele estava no fundo de uma cela, preso, esperando ser morto. Irmãos, murmuração é um sintoma de um problema espiritual mais profundo. Preste atenção nisso aqui. Se você murmura, se você reclama, se você se rebela, se você se revolta, isso indica um conhecimento muito pobre de quem é Deus. Porque quando você olha para o nosso texto, você percebe que este foi exatamente o diagnóstico que Deus fez de Israel.
Israel murmurou, Israel foi incrédulo porque tinha um conhecimento deficiente de quem era Deus. Volte para Hebreus 3, veja aí veja o verso 10. No verso 10 o Senhor dá exatamente esse diagnóstico. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Então, por que Israel agiu como agiu? Porque Israel não conheceu o caminho do Senhor. É interessante que Deus vai fazer essa mesma queixa através do profeta Isaías. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3. Isaías, capítulo 1, verso 3. Esse texto, meus irmãos, durante muito tempo eu tive ele anotado na minha primeira Bíblia, porque quando eu li pela primeira vez eu fiquei profundamente assustado com ele. Isaías capítulo 1, verso 3 diz assim, vamos ler. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Olha agora, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo, irmãos, isso é um lamento. O meu povo não me conhece. O meu povo não entende. Irmãos, como é possível isso aqui? Chega a ser assustador que os israelitas não conhecessem o Senhor, mesmo depois de tudo que viram. É assustador que esse povo não conhecesse a Deus, mesmo depois de ter provado tudo o que provou. Como é que eles poderiam não conhecer os caminhos do Senhor? Eles desfrutavam dos sinais que o Senhor realizava, mas eles não refletiam a respeito de quem é o Senhor. Eles estavam interessados naquilo que Deus fazia, mas eles não estavam interessados em Deus. Eles conheciam os milagres realizados por Deus, mas eles não conheciam a Deus, e isso é trágico. Na sua oração sacerdotal, em João 17, no verso 3, Jesus definiu a vida eterna em termos de conhecimento de Deus. Ele vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, salvação não é uma questão do tanto de bênçãos que você já provou, não é uma questão de conhecer as bênçãos de Deus. Afinal de contas, muitas pessoas conhecem as bênçãos de Deus, mas não o conhecem. Salvação é uma questão de conhecer a Deus, conhecer intimamente o seu caráter e os seus caminhos, e mais, e mais, e mais, confiar nele em todas as coisas. Se você não está crescendo em seu conhecimento de Deus, em seu entendimento e apreciação dos caminhos do Senhor, que esta passagem de Hebreus advirta você nesta noite. Você foi chamado para conhecer o Senhor, para estudar a sua palavra, para aprender do caráter dele, para aprender sobre quem Deus é, principalmente através das Escrituras, mas também você é chamado para aprender sobre o Senhor através das circunstâncias de tua vida, e dessa maneira crescer em teu amor por Ele. Como é que Deus manifesta a graça dEle? Como é que Deus manifesta o amor dEle, o poder dEle sobre a sua vida? É só através daquelas coisas que são agradáveis? Como é que você sabe que Deus tem cuidado da sua vida? Porque tem ido tudo direitinho. Está tudo bem no meu emprego, eu recebi uma promoção, eu recebi um aumento aí substancial, os meus filhos aí, todos estão bem na escola, estão sendo aprovados nos cursos que eu sempre sonhei, minha vida está boa. Deus tem me feito provar o melhor desta terra, eu sou cabeça e não cauda. É assim que você conhece a graça e o amor do Senhor, é apenas assim.
Ou será que você consegue perceber a graça de Deus, o amor de Deus, mesmo nas situações de pressão, de sofrimento, de dor que você enfrenta? Esse é o caminho para melhor adorá-lo e para manter o teu coração distante do endurecimento. Irmãos, permitam-me perguntar a vocês, quando vocês leem a Bíblia, o que é que vocês procuram? O que é que vocês procuram quando vocês abrem a Bíblia? Não há nada mais importante para aprender na Bíblia do que aprender a respeito do Deus triuno. O que é que as Escrituras me dizem sobre Deus? O que é que as Escrituras me dizem sobre o seu caráter, sobre os seus caminhos, sobre as suas obras? Como é que eu posso conhecer mais dele? Como é que eu posso crescer em confiança nele? Quando o Senhor enche a nossa mente, quando Ele é o que ocupa os nossos pensamentos, nós aprendemos a nos regozijarmos mesmo em nossas provações. Quando isso acontece, você consegue até discernir que as provações são meios que Deus usa para aproximar você mais dele. Você consegue entender que as provações não são para a tua destruição, mas são meios que Deus envia para chamar a tua atenção, para você olhar para Ele, para você se aproximar mais dEle. Por isso que Spurgeon gostava de dizer que a melhor bênção que Deus pode conceder a um homem, em termos materiais, em termos temporais, depois da doença, é a saúde. Ou seja, para ele, a doença ainda era uma bênção maior do que a própria saúde. E ele explica, quando você desfruta de saúde, quando tudo vai bem, você pouco ora. Quer um exemplo disso? A medicina tem evoluído. Os hospitais têm se modernizado cada vez mais, os profissionais, os enfermeiros estão cada vez mais capacitados. Quando você, por exemplo, que está esperando um filho, você pensa no parto, você se preocupa mais com a estrutura do hospital, com quem vai fazer o parto, do que com aquele que controla todas as coisas e a quem você deveria estar orando. Quando tudo vai bem, mas é quando você está enfermo que você mais ora. Você mais busca a Deus. Quem sabe se aquela enfermidade não foi justamente Deus chamando a tua atenção e puxando você para mais perto dele. Um pastor presbiteriano chamado Donald Grey Barnhouse vai dizer assim: quão maravilhoso é quando somos cegados pelas lágrimas, pois apesar da cegueira, nós podemos ver o nosso Deus. Na verdade, as nossas lágrimas se tornam lentes de cristal, pelas quais Deus é magnificado, e no meio do sofrimento percebemos a grandeza do seu poder e a ternura do seu amor. Se você deseja as bênçãos, mas não tem nenhum interesse real em Deus, você não vai perseverar na fé quando as provações da vida chegarem. Você não vai perseverar quando as circunstâncias se voltarem contra você. E se hoje você se ressente das provações que Deus envia a você, quando o sol do deserto queimar suas costas, quando a sua garganta se tornar seca e fatigada, o que foi dito dos antigos israelitas também vai ser dito de você. Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Que Deus te livre disso. Israel murmurou ao longo de 40 anos e nunca conheceu os caminhos do Senhor. Uma vez após outra, Israel se rebelou, fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros. E como eu mencionei, fazia tudo isso enquanto a coluna de fogo os guiava durante a noite, enquanto a nuvem os protegia durante o dia, enquanto o maná caía do céu e os alimentava, enquanto a água brotava da rocha. Deus cuidou deles e eles provocaram o Senhor, eles tentaram o Senhor, eles foram egoístas, eles foram incrédulos, irmãos, contumazes, obstinados.
Então você que está aqui nesta noite, você está sendo advertido por esta passagem das Escrituras, e como o autor deixa claro no verso 7, quem fala nas Escrituras, quem fala a você é o Espírito Santo. Então tenha cuidado, tenhamos cuidado, para que não haja entre nós perverso coração de incredulidade que nos afaste de Deus. Eu quero concluir, mas eu não posso concluir, meus irmãos, sem chamar a atenção de todos vocês, de novo, para a pessoa que é o assunto do autor de Hebreus. Eu não posso encerrar sem chamar a atenção de vocês para o Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o autor nos diz que nós devemos considerar atentamente o Senhor Jesus. Os israelitas não consideraram Moisés, que foi fiel em toda a casa de Deus. E se eles foram condenados porque não consideraram Moisés, que a todo instante chamou a atenção deles para Deus, o que pode esperar alguém que não considera o Senhor Jesus Cristo? Jesus é um mediador muito maior que Moisés. Na verdade, Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e o homem. Então, como alguém vai escapar se negligenciar tão grande salvação revelada em Cristo Jesus? E percebam como ele é essencial para você em relação a tudo isso aqui. Quando você lê os evangelhos, quando você lê sobre a vida do Senhor aqui, você encontra ali um dos acontecimentos mais extraordinários. Quando Jesus, depois de ser batizado, ele é enviado ao deserto para ser provado e tentado. Vocês já pararam para pensar no período de tempo durante o qual Jesus permaneceu ali no deserto? 40 dias. Não é coincidência. Não é, meus irmãos, nenhuma coincidência que o que Israel foi testado em anos e falhou, Jesus foi em dias. Quando você medita a respeito das tentações que o diabo lançou contra Jesus, você pode perceber que elas correspondem exatamente aos pontos em que Israel caiu. Qual foi a primeira murmuração de Israel lá em Êxodo 16? Comida. A primeira tentação que o diabo lançou contra Jesus envolvia o quê? Comida. Israel murmurou pela falta de comida, mas Jesus não murmurou. Ele demonstrou estar plenamente satisfeito com a palavra que saía da boca do seu pai. Ele não murmurou, mas ele se mostrou completamente satisfeito com a sua fé no Pai. Deus se queixou dos israelitas, dizendo que os israelitas o tentaram. No verso 9 de Hebreus 3 está escrito: vossos pais me tentaram. Quando o diabo leva Jesus ao pináculo do templo e ordena e sugere que ele se atire para baixo, porque está escrito que aos anjos foi dado ordem para que segurem a Cristo, para que ele não tropeçasse em nada, Jesus se recusa a tentar a Deus. Ele repreende o diabo dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Israel se rebelou contra Deus, curvou-se diante de ídolos. Jesus se recusou a desviar-se de Deus. Ele não permitiu que o seu coração se apartasse de seu Pai. E mais uma vez ele repreende o diabo dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
Então entendam, meus irmãos, que no deserto Jesus trilhou o mesmo caminho de Israel, mas onde Israel fracassou, Jesus venceu. Aleluia. E qual é a importância disso para você? Eu disse que essa vida é o teu deserto e a tua peregrinação. O fato de Jesus ter vencido a tentação mostra que Ele tem andado adiante de você, mostrando a você o caminho, mostrando a você como agir, como viver, como confiar em Deus. Jesus está adiante de você, iluminando o teu caminho com a obediência perfeita dEle. E embora nós frequentemente falhemos, Ele não falhou. E é porque Ele não falhou, que através da fé, as nossas falhas são ocultadas pela vitória dEle. A nossa falta de fé é revestida pela confiança dEle. A justiça dEle é apresentada como sendo nossa, e agora o poder dEle está disponível a nós para vencermos através do Santo Espírito que em nós habita. E é por isso que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Percebam a maravilha do nosso Redentor, meus irmãos. E aí nós podemos entender por que a incredulidade é algo tão terrível. É desprezar tudo isso que Ele tem feito, tudo que Ele fez e tudo que Ele continua a fazer. Então tenhamos cuidado. Em vez de perversa incredulidade, irmãos, vamos nos apegar a Jesus Cristo. Vamos considerá-lo, porque Ele é digno, e também por amor a nossas almas. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje eternamente. Amém.